Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas é sempre importante meditarmos antes na palavra. E nós estamos estudando o livro de Esther, chegamos hoje ao capítulo 6. Isso, então convido você a abrir a sua Bíblia, Esther capítulo 6, versículos de 1 a 14, é o capítulo todo, e vamos refletir por alguns momentos naquilo que continuamos a aprender na vida desta mulher extraordinária, na vida do povo de Deus. Em momentos de dificuldade, quando parece que nada vai dar certo, Deus continua sendo Deus, continua presente mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não o percebemos. Esther capítulo 6, versículos de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei e da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esse capítulo é sensacional. É isso, a gente tem acompanhado a história de Esther, a história de Mardoqueu, a história de Amã, filho de Amedata, o Agagita, aquele homem que odiava o povo judeu, aquele homem que caíra nas graças do rei Assuero, e agora ele é o segundo no reino, ele tem o anel do rei, ele recebeu do rei a permissão para destruir todo o povo judeu, e ele marca uma data, e no final do ano isto vai acontecer. O povo está agitado. Nesse momento, é o momento em que Esther é confrontada por Mardoqueu. Mardoqueu chama ela à responsabilidade, ela assume esta responsabilidade, vai diante do rei, coloca a sua cabeça a prêmio, e então agora ela consegue uma audiência com o rei, ela convida o rei e Amã para um banquete, eles vão lá e Amã está todo cheio de si, mas ele encontra Mardoqueu na porta, e Mardoqueu não se curva, e ele fica com raiva, e ele decide, ele não está satisfeito enquanto não matar também Mardoqueu. A destruição do povo judeu já está marcada para o final do ano, mas ele está impaciente para ver Mardoqueu morrer. Então Zeres, a sua mulher, os seus amigos, os seus filhos, começam a dizer para ele: olha, então manda fazer logo uma forca, pendura esse cara lá, uma forca de 50 côvados de altura, entre 22 e 25 metros, para que todos possam ver, para você parar de reclamar, porque a gente não te aguenta mais. Isso não está escrito na Bíblia, não. Isso é o que se deu a entender. Elas não aguentavam mais ouvir Amã falar da sua grandeza, porque ele conta vantagem. Eu estava lá com a rainha, com o rei, ela marcou um banquete, só me chamou, o único convidado fui eu, e amanhã vai ter outro, eu vou de novo. Então elas falam: faça a forca, e ele manda fazer a forca,
e vai dormir. E os judeus dormem ao som daquelas marteladas dos operários construindo a forca. Aí o capítulo 6 começa: naquela mesma noite sumiu o sono do rei. Irmãos, Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz o quê? Exatamente isto: como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, o Senhor, para onde quer o inclina. Deus controla reis, imperadores, governantes, milionários, presidentes, diretores de multinacionais. Deus controla exércitos, Deus controla o clima, Deus controla todas as coisas. Se tem algo que é muito claro neste livro de Esther, é a soberania de Deus, é o controle que Ele tem sobre tudo que Ele criou, mesmo quando nós não o vimos, quando nós não o vemos, na verdade. Quando nós não percebemos Deus ali, a gente viu lá no começo do livro de Esther, que este é um livro onde o nome de Deus não aparece nenhuma vez, mas Deus está trabalhando. Erli Lenz escreveu um livro, que o livro é razoável, não é nem nada demais, mas eu gosto muito do título. O título do livro de Erli Lenz diz: Deus trabalha no turno da noite. Ou seja, talvez um título melhor fosse: Deus trabalha também no turno da noite. Ou Deus trabalha 24 horas por dia. Enquanto você e eu dormimos, enquanto as pessoas descansam, elas precisam refazer as suas forças, precisam recuperar as energias, e às vezes ao final de um dia nós vamos dormir estafados, se não tão estafados fisicamente, mas estafados emocionalmente, estafados espiritualmente, por uma série de circunstâncias que nos advêm. Nós vamos dormir e precisamos do sono. O sono é uma necessidade imperiosa para todos nós. Alguns têm mais necessidade de sono, outras têm menos, mas fato é que todos nós precisamos dormir. Não é isso? Chega um momento em que o corpo pede, ele necessita, ele nos obriga a ir para a cama, e se a gente ficar insistindo, a gente pode sofrer um colapso, o corpo simplesmente desliga, porque nós precisamos descansar. É neste momento em que nós dormimos e nada vemos, parece até que estamos mortos, né? Por isso a morte na Bíblia é chamada de sono, não é isso? Dormiu no Senhor, porque quem está dormindo não vê nada que acontece, não vê o tempo passar, não tem percepção de nada que está acontecendo ao seu redor. Neste momento, Deus também está trabalhando. E aqui o povo de Israel, desculpa, irmãos, aqui o povo de Israel estava angustiado. A gente viu no capítulo 3, quando sai esse decreto para a destruição do povo judeu, a cidadela de Suzã, a capital do reino, estava perplexa. A mãe e a Assuero sentam para beber, está todo mundo ansioso, todo mundo angustiado, e aí neste momento Deus continua trabalhando. E aí, naquela noite, Assuero perdeu o sono. Quem é que fez com que Assuero perdesse o sono? Talvez você pense: ele era rei do maior império da época, ele atravessava uma crise financeira. A gente viu que ele enfrentou a guerra com a Grécia, perdeu, seu tesouro estava baixo, sua casa estava confusa, alguns pontos de rebelião aqui e ali já começavam a se fazer notar. Talvez você pense: isso tiraria o sono de qualquer um. Sim, irmãos, mas nós que conhecemos ao Senhor, sabemos que é Deus quem controla todas as coisas. E exatamente naquela noite em que a forca começou a ser construída, para que no dia seguinte Mardoqueu fosse lá colocado... Obrigado. Desculpe, irmãos. Naquela mesma noite, Assuero perde o sono. E aí ele está sem sono, e um rei, quando está sem sono, ele tem um monte de gente para ajudá-lo. Ele poderia chamar qualquer um para cantar algumas canções de ninar, né, cantar um boi da cara preta, um tutu marambaia, ou qualquer música dessas que aterrorizam as crianças, não sei porque que cantam, né, mas a gente canta e acha que a criança vai ficar calminha. Eu já falei para os irmãos do pavor que eu tinha do tutu marambaia de cima do telhado, que minha avó ficava cantando para mim: deixa o Andrezinho dormir sossegado. Nunca mais eu dormi sossegado, e que eu ficava olhando para o teto pensando que o tutu marambaia estava lá. Mas o fato é que ele poderia chamar qualquer um, ele podia chamar instrumentistas para tocar alguma música suave, mas ele manda chamar os leitores do reino, para ler as crônicas. Tudo que acontecia nos reinos antigamente era registrado naqueles livros. E era uma leitura de uma ata. Hoje, às vezes eu fico vendo aqui na Assembleia, a nossa ata é curta, né? A nossa secretária ela é bem sucinta, a Márcia resume bem os assuntos. Quando ela começa ali, já tem gente que começa a tosquenejar, né? O que é tosquenejar? Aquela pescada que você dá assim, né? Vamos ler a ata. Aí já tem gente que já se ajeita no banco, é hora do cochilo.
Porque ata, irmãos, vamos ser honestos, é um negócio chato à beça. Alguém gosta de ouvir leitura de ata? Não desprezando o trabalho da Márcia, que é essencial, mas ninguém gosta, né? Fica lendo aquele negócio. Imagina uma ata das crônicas de um reino, que era o maior reino do mundo, que tinha um monte de coisa, e fica lendo lá os acontecidos, quanto entrou de vinho, quanto entrou de gado, quanto entrou de ouro, quanto entrou dos recursos que outros povos mandaram. E aquilo era para dar sono mesmo. E aí então eles começam a ler para isso. Chega no momento em que é falado aquilo que a gente viu lá no capítulo 2. Lembra, Bigtã e Teres eram 2 guardas da porta do rei, que eles estavam com desejo, eles estavam armando um motim para matar o rei. Mardoqueu soube disso, comunicou a Ester, Ester era rainha e fala com Mardoqueu, com Assuero. Aqueles homens foram mortos, mas ele pergunta assim, peraí, volta um pouquinho. O que foi dado de presente para esse Mardoqueu? Porque Mardoqueu, na verdade, ele literalmente salvou a minha vida. Ele denunciou uma conspiração. O que foi feito para recompensar esse camarada? Não foi feito nada. Ah, é? Tá bom. Continua lendo aí. Eles ficaram lendo. Chegou de manhã. Amã acorda cheio de gás, né? Ele queria ser o primeiro a falar com o rei logo de manhã cedo para mandar pendurar o Mardoqueu na bendita forca lá de 25 metros de altura. E quando ele entra, antes que ele fale alguma coisa, irmãos, é fantástico como Deus controla as coisas. Antes dele falar qualquer coisa, o rei fala assim, vem cá, Amã, o que você faria se eu quisesse honrar alguém? Se você fosse o rei, você quisesse honrar alguém, o que a gente podia fazer para honrar? Amã, que é um camarada que também não tem problema de autoestima, né? Ele também pensa, quem é que o rei vai querer honrar? Sou eu. Quem é o segundo do reino? Sou eu. Quem é que tem o anel do rei? Sou eu. Quem é o cara? Sou eu. Então agora eu vou aproveitar, né? Olha, está aqui, diz assim, ó. Para o homem, versículo 7, de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoe-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Não é pouca coisa não, hein? No cavalo real, com as vestes reais, arautos na frente, tá, esse é o homem. Aí ele fala isso e fica esperando, né? Aquele sorrisão na boca. E aí o rei fala, gostei, Amã. É isso que você vai fazer com Mardoqueu. Irmãos, se Abel tivesse som, neste momento nós ouviríamos. É ou não é? Porque o cara estava lá achando que ia ser uma... É agora que eu vou ficar mais famoso que todo mundo. Faz isso com Mardoqueu. Não, peraí, eu não entendi direito. Tá falando, o senhor falou quem? Mardoqueu. Que Mardoqueu? É aquele Mardoqueu que me salvou. Irmãos, você consegue imaginar a angústia de Amã? Ele já odiava o cara, ele já se retorcia só de ver o cara sentado ali sem prestar homenagem a ele. Ele manda construir uma forca de 25 metros e agora ele vai ter que homenagear o cara na frente de todo mundo. Quem é que disse que Deus não tem senso de humor? E aí o rei fala assim, vai e faça exatamente assim. E ele vai, né? Imagina a surpresa de Mardoqueu, que ficava lá sentado à porta do rei. De repente chegam os servos e falam, vem cá, você vai ser homenageado. Que homenageado, pô? Que negócio é? Não, vem cá. Aí dá um banho no cara, bota uma roupa bonita dele, chama o alfaiate para tirar as medidas, põe uma coroa na cabeça, pega o cavalo do rei e vai andando. E Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, vai à frente segurando as rédeas do cavalo e gritando, este é o homem a quem o rei deseja honrar. Se você fosse Mardoqueu, o que você faria? Seja honesto. Bom, você eu não sei. Eu provavelmente estaria sentadinho ali, a mão puxando, e ia falar assim, fala mais alto. Psst, grita, ó, o pessoal não está ouvindo aqui lá atrás, grita mais. Vai ter que me engolir, Amã. Por isso que Deus não me honra, irmão, porque meu coração é assim, é mau, né? Mas a Bíblia não diz que Mardoqueu fez nada disso. Ele vai lá e olha que coisa fantástica. Quando acaba no versículo 12, depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei.
Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, envergonhado, com dor de estômago, precisando de um antiácido, né? Chegou em casa para tomar alguma coisa para tirar aquele mal-estar, e aí ele conta para a mulher e para os seus amigos. Quando Mardoqueu veio voltando, e ele tinha sido convidado para o segundo banquete, lembrem-se disso. Ele volta para casa, o pessoal deve pensar, caramba, lá vem ele contar vantagem de novo. Mas aí não, agora ele vem se lamentar, ele conta o que aconteceu. E é interessante que Zeres diz assim, ela fala para ele, se Mardoqueu, ela e os amigos, diante de quem já começaste a cair da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, se apressaram a levar à mão o banquete que Esther preparara. Eu fico imaginando que quando os camareiros vêm, vem, está na hora de banquete, ele passa e olha para aquela forca lá enorme, ele deve ter pensado, eu acho que eu me precipitei. E aí acaba a historinha do versículo 6. É só isso, irmãos. O que a gente pode aprender aqui? 4 coisas importantes. Há 4 coisas importantíssimas nesse texto que eu quero compartilhar com você, para você meditar aí antes da ceia, durante a ceia, depois da ceia, durante a semana e para o resto da sua vida, porque Deus não muda e as verdades de Deus são eternas. Verdade número 1, quando tudo parece perdido, não está. A gente acha, irmãos, que não tem mais jeito, a situação está cada vez pior, o decreto para matar o povo já saiu, a forca está sendo erguida, está todo mundo vendo, Amã é um homem que odeia o povo, Amã é um camarada que quer ver a morte literalmente de todo o povo, e ele está cada vez mais poderoso. O inimigo está se engrandecendo, o inimigo está crescendo, o inimigo está tomando força, cada vez mais é difícil lidar com ele, não tem mais jeito, está tudo perdido. Quando tudo parece perdido, não está, porque naquela noite fugiu o sono a Assuero. Irmãos, Deus é poderoso para fazer de coisas triviais grandes coisas. Uma noite como outra qualquer, mas exatamente naquela noite, e não coincidentemente, Assuero perdeu o sono. Lembra quando eu disse na semana passada que Esther precisava de mais um dia? Por isso ela não se precipita, o plano de Deus precisava de mais um dia, era esse dia aqui, para tirar o sono do rei, para fazer ele ficar acordado, para fazer ele ouvir aquela leitura, para ele lembrar daquilo que ele estava devendo para Mardoqueu. Perceba, irmãos, às vezes a gente faz alguma coisa certa, a recompensa não vem, a gente fica, puxa vida, ó dia, ó azar, nada dá certo, ninguém me reconhece, de que adianta ter feito a coisa direito, está tudo dando errado e está cada vez pior. Naquela noite, Deus agiu. Sabe, irmãos, a gente nunca sabe quando Deus vai agir. Essa é a maravilha da vida com o Senhor. A gente nunca sabe, mas quando Ele age, irmãos, tudo muda. Eu contei aqui na quarta-feira para os irmãos e já tinha falado uma outra vez a respeito de John Eagle. John Eagle era um homem simples, um diácono de uma igreja metodista lá na Inglaterra, uma igreja pequena, e num dia de muita neve, tinha nevado muito de sábado para domingo, ele foi para a igreja porque ele falou, não, eu tenho que ir porque eu moro mais perto, e ele chega lá, não tinha quase ninguém, tinha uma nevasca muito grande, o pastor não conseguiu chegar e tinha um visitante, um garoto sentado ali naquele lado, e aí falam para ele, John, você vai pregar? Não, eu não sou pregador, mas não tem outro, é você mesmo. Ele abre em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aí só tinha aquele menino, ele tremendo, suando, apesar do frio, nervoso, ele não era um pregador, ele olha para aquele menino e diz, jovem, olhe para Jesus na sua morte, jovem, no seu nascimento, jovem, olhe para Jesus na sua vida sem pecado, jovem, olhe para Jesus na sua morte de dor, olhe para Jesus na sua ressurreição, e ele ficou repetindo, olhe para Jesus, finalmente diz, olhe para Jesus na sua volta, um dia ele voltará, e ele acaba aquela mensagem angustiado e pensando, nunca mais esse garoto entra em igreja nenhuma, que mensagem horrível, não sei pregar. Ele foi embora para casa. E anos depois, aquele jovem, agora já um adulto, ele diz, naquela manhã fria, com aquele pregador nervoso, eu olhei para Jesus e minha alma foi salva. Aquele menino era Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores.
Sabe, irmãos, a gente faz a coisa certa e acha que não vai ter resultado. A gente ensina para as crianças e fica, poxa, mas essas crianças são levadas a cabo oculto, elas querem correr, elas querem ir lá na porta do gabinete e falar, pastor, tem bala, e o pastor fica dando bala para elas vêm por causa da bala. Irmãos, faça o que é correto, mesmo que você não veja o resultado, mesmo que você tenha que dar o seu testemunho no trabalho, isso te custe algo, te custe uma promoção, ou te custe até uma demissão. Fale lá no meio do seu colégio, da sua faculdade, do seu curso, ainda que isso custe zombaria, escárnio, desprezo, você vai ser deixado de fora da turminha, não importa, irmãos, faça o que é certo, porque naquela noite o Senhor pode agir. Quando a gente menos espera, Deus intervém e as coisas mudam. E eu fico imaginando John Eagle no céu, depois que ele morreu, quando ele chega lá, ele deve ter pensado, puxa vida, eu nem era um pregador, né? Mas Deus usou a minha vida para encontrar um Charles Spurgeon. E quanta gente foi salva através do ministério de Spurgeon. A gente nunca sabe até onde vai chegar aquilo que a gente faz para o Senhor. Então, faça o que é certo. Não abra mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua convicção. Mardoqueu fez o que era certo. Não foi reconhecido, ninguém falou nada, já tinha passado um tempo e ele não estava nem preocupado com isso. Mas o autor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que nós fazemos. Não é fazer para ter recompensa, é fazer o certo porque é certo. E além de tudo isso, Deus está vendo e Ele vai intervir no momento certo e pode mudar a situação e pode mudar a sua história. É preciso estar disposto a pagar o preço. Quando tudo parece perdido, não está. A segunda verdade que há nesse texto aqui é o seguinte: os arrogantes serão julgados. A mãe é um camarada que estava, crescendo cada vez mais, ele se acha melhor, não, ninguém foi convidado para o banquete, só eu, amanhã tem outro, de novo, vou encher o bucho, vou comer a beça de novo, sou amigo da rainha, sou amigo do rei, comigo ninguém pode, eu sou demais, ninguém me alcança, agora eu estou aqui, nadando de braçada, só dá eu. E quando ele menos espera, as coisas começam a mudar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nós vemos assim a palavra de Deus dizendo: antes, Ele, Deus, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em 1 Pedro 5,5, olha que coisa interessante, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tanto Tiago quanto Pedro, eles estão citando Salomão. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Irmãos, os arrogantes serão julgados. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Não se iluda, não se espante, não se atemorize por causa dos arrogantes. Deus cuidará deles. Aqueles que se levantam contra Deus, às vezes eles parecem muito importantes, eles parecem muito fortes, inatingíveis, inabaláveis, mas Deus está vendo e cuidará de todos eles. Quando Amã achou que nada podia ficar melhor, o que ia ficar ainda melhor, as coisas começam a dar errado. Mas isso é no tempo de Deus. O apóstolo Pedro também diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não, irmãos? Com convicção, sim ou não? Não, irmãos, tenham convicção, tenham fé, não tenham medo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão... O pessoal tem medo, não sei porquê. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Sim ou não? Falem sim, irmãos, sim ou não? Não, claro que não, hereges.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. É no tempo de Deus, não é quando eu quero, não é quando eu estou com vontade, não é quando eu estou ansiosinho, não é quando eu estou nervosinho, não é quando eu estou tristinho, é no tempo de Deus, irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente. Não tem coisa melhor do que humilhar-se diante do Senhor, para não ser humilhado pelo inimigo, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Mardoqueu se humilhou, Mardoqueu foi deixado de lado, estavam construindo uma forca para ele, mas no momento certo, Deus intervém. Pastor, quando é que Deus vai intervir na minha vida? É amanhã, é hoje, é mês que vem? Não sei, talvez não seja nem nesta vida. Não significa, e esse texto aqui não está ensinando para você e para mim, que eu serei recompensado nesta vida. Mardoqueu foi, pode ser que você seja, pode ser que não seja. Mas veja, não importa, irmãos, nós precisamos aprender, e eu insisto nisso com os irmãos, o crente precisa aprender a olhar todas as coisas sob a perspectiva da eternidade, porque essa vida passa muito rápido, porque esse mundo é algo passageiro, é fugaz, não é algo de valor duradouro. Repito também, você não deve desprezar esta vida. Deus te deu uma vida, estava falando hoje lá na classe. Irmã Esté fez aniversário ontem, eu falei, tem que comemorar. Tem gente que fala, não, já estou velho, não vou comemorar. Eu comemoro todos, porque a vida é um dom de Deus. E se Deus quiser, daqui a um mês eu faço 53 anos, se Deus deixar. E eu vou agradecer. E eu estava falando com a irmã Esté, ela fez, e eu falei, olha, sabia que tem gente, a cada 500 pessoas, só uma chega aos 80 anos? Mas não chegou aos 80 não. Mas a irmã dela tem 91, parece. Só uma pessoa no mundo a cada 500 chega a 80. Alguém aqui já fez 80? Pois é. Não é fácil não, irmãos. Você tem que matar 499 pessoas para fazer 80. Não é brincadeira não. Agradeça ao Senhor, comemore. A vida é presente de Deus. Mas ela passa tão depressa, não passa? Quem é que tem mais de 60 aqui? Não foi ontem que você tinha 15? Quem é que tem mais de 50? Eu. Não foi ontem que você tinha 10? Quem é que tem mais de 20? Você não estava no colo da sua mãe outro dia? Irmãos, passa muito rápido. Esta vida não tem valor duradouro, então as coisas vão acontecer aqui, nós vamos nos alegrar, nós vamos chorar, nós vamos vencer, nós vamos perder algumas vezes, nós vamos conquistar, nós vamos não conquistar, vamos alcançar sonhos, vamos ver sonhos frustrados, muita coisa vai acontecer, mas vai passar. Um pouco mais alguns aniversários, mais alguns casamentos, mais algumas bodas, mais alguns funerais, mais algumas idas ao cinema, mais algumas idas à praia, mais algum isso, aquilo, e vai chegar a nossa vez de ir para a eternidade. E aí é que a vida começa de verdade, porque lá é para sempre. Então encare tudo sob a luz da eternidade. Deus vai recompensar a tua fidelidade. Quando? Não faça a menor ideia. Nem quero adivinhar, não posso. Mas vai chegar um momento em que Deus vai intervir. Ainda que seja quando você partir deste mundo. M. Carmichael dizia, será que se Deus enxugasse todas as minhas lágrimas, e estou parafraseando, não exatamente com essas palavras que ela diz, mas ela pergunta, será que se Deus enxugasse todas as minhas lágrimas, isso resolveria todos os meus problemas? Não, eu choraria outra vez. E aí ela conclui dizendo, ó Deus, tu me livraste da tirania do inferno, livra-me agora da escravidão da ansiedade. Tem gente que vive escravo da ansiedade. Mas quando é que vai acontecer? Quando é que vai ser? Como é que eu não estou vendo melhor? E a coisa não aparece, nada se resolve. Descanse o seu coração no Senhor. Isaías 50:10 é um texto que eu gosto muito. E eu quero ler de novo para os irmãos. Isaías 50:10, se você tem hábito de marcar a sua Bíblia, pode marcar. Diz assim,
Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. William T. Matheson foi um dos integrantes da Assembleia de Westminster. Ele dizia: ó bendita esperança, o coração em paz, quando tudo por fora parece tumultuado. Os arrogantes serão julgados. Não se impressione com eles. Não se assuste. Confie humildemente no Senhor. Verdade número 3. Se Deus honrar você, mantenha a humildade. Isso é importante. A Bíblia não fala em nenhum momento de Mardoqueu abrindo a boca. É o que eu falei. Talvez eu ficasse lá. Fala mais alto aí. Fala com vontade, vai. Seja mais envolvido na situação. Não é isso? Talvez eu ficasse tripudiando de Amã. Mardoqueu não fala nada, e é fantástico o versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para onde? Para a porta do rei. Ele ficava ali na porta do rei, se lamentando pelo destino do seu povo. Ele foi honrado, ele foi colocado em evidência, todo mundo olhando para ele com roupas bonitas, e ele volta para lá. Talvez, quando Deus começa a me honrar, eu começo a achar que o meu lugar não é mais na porta do palácio, mas é dentro do palácio. Mas não. Mantenha a humildade. Tudo que você tem vem de Deus. Tudo, inclusive a sua vida, vem de Deus. Não se exalte nessas coisas. Não se apegue, não confie nestas coisas. Se você foi promovido, que bom, louvado seja Deus. Se você comprou a sua casa, se você trocou de carro, se você comprou um carro, todas as vitórias, grandes ou pequenas da nossa vida, vêm da mão do Senhor. Nasceu um filho, que coisa linda! Que maravilha, um bebê, não tem a música que diz que lindo é um nenezinho e que prazer um filho dá? Que coisa, irmãos, eu fico imaginando esse prazer como é. Nem todos temos, mas nasce uma criança, que maravilha, que alegria. Agradeça ao Senhor. Seu filho se formou, que coisa linda. Poxa, você investiu anos na educação dele, gastou tempo, sentou, conversou, repreendeu, orientou, estimulou, encorajou. E agora ele está lá, alcançou aquilo que você tanto lutou para que ele alcançasse. Que bom, mantenha-se humilde. Você foi um bom pai, uma boa mãe, o seu filho hoje é uma bênção na sua profissão, na sua vida, na sua igreja. Mantenha-se humilde. Você conquistou isso ou aquilo, mantenha-se humilde. Mardoqueu, ele volta para a porta do rei, porque ele sabe que os valores espirituais são mais importantes do que os valores deste mundo. É isso que a gente não pode esquecer. Pode ser que agrade a Deus honrar você e te colocar numa posição de destaque, e você seja alguém que pode, ao assinar um documento, beneficiar muita gente ou prejudicar muita gente, e você pode ter o poder político nas mãos, você pode ter o poder financeiro nas mãos, seja lá o que for. Humilhe-se diante do Senhor, porque os valores espirituais são mais importantes do que qualquer outra coisa. E Mardoqueu me ensina isso. Eu não ouço a voz de Mardoqueu aqui. Você ouviu ele falar alguma coisa? Ele disse alguma coisa? Não. Acabou, ele desceu do cavalo. Deixa eu voltar porque eu tinha que fazer. E voltou para lá. Faça aquilo que vier às suas mãos. E é bom quando Deus se agrada em honrar os seus servos diante deste mundo. Que bom. Não tem alguns atletas aí que estão ganhando medalhas nas Olimpíadas e estão testemunhando? Que bom. Mas depois eles têm que voltar e treinar de novo. Porque a Olimpíada acaba, vem o Mundial, vem o não sei o quê, e eles têm que treinar, e se não treinar vão perder, mas eles estão lembrando, pelo menos estão dizendo que estão lembrando, que o talento que eles têm, a aptidão atlética que eles têm, olímpica que eles têm, vem do Senhor, tudo é do Senhor. Nada trouxemos, nada levaremos. No intervalo, é tudo emprestado. Não seja dono de coisa alguma, dizia Tozer. Não seja dono de coisa alguma. Quando você entende que não é dono de nada, se isto lhe for tirado, você sofre menos. É isso que Mardoqueu aprendeu. E, finalmente, a última lição que eu quero destacar é que Deus usa até os ímpios para testemunhar do seu poder e da sua soberania. Olha que coisa interessante. E contou a Amã a Zeres, versículo 13, sua mulher, todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram:
se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Zeres era crente? Não. Os amigos de Amã eram crentes? Também não. Conheciam o Senhor? Não. Mas ele fala, olha só, eu estou percebendo que esse camarada aí é do povo judeu. Já ouviu falar deles? Já ouviu falar dos reis que eles tiveram? Já ouviu falar de Davi, de Salomão, daquele pessoal todo? Já ouviu falar de Moisés? Tanta coisa que Deus fez aí por esse povo. Olha só, deixa eu te dar uma notícia ruim. Se esse camarada faz parte desse povo, esquece. Você não vai prevalecer. Irmãos, Deus usa até ímpios para falar. Quer um outro exemplo? Balaão. Não é isso? Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão é um camarada que tem um dom, mas ele quer usar esse dom para ganhar dinheiro, para enriquecer. Balaque, filho de Zippor, manda chamá-lo para ele amaldiçoar o povo, e chega lá, quando ele abre a boca, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o toma, e ele só abençoa. Balaão era um ímpio, irmãos. Balaão era um ímpio, e ele fala um monte de verdades. Deus usa até os ímpios para testemunhar do seu poder. Preste atenção nos sinais ao seu redor. Você vai ver que tudo fala da grandeza de Deus. Thomas Hobbes, um filósofo que nem cristão era, uma vez ele disse uma coisa que é uma verdade tremenda, quando ele diz: o inferno é a verdade percebida tarde demais. Não era crente. Olha que coisa interessante. Estava falando hoje lá na classe. Pessoas que vivem sem acreditar em Deus e tal, e quando elas morrerem, elas vão descobrir, era verdade. Mas será tarde demais. No inferno não há ateus. Todo mundo no inferno é crente. Só que não adianta mais. Então Deus usa sempre, até pessoas ímpias, para testemunhar do seu poder. Ele é levado, a mãe é levada ao banquete que Esther prepara. Ele agora vai para o segundo dia do banquete. Ele agora não está tão autoconfiante mais. Ele agora já não está nem com tanto apetite. Ele agora já não está nem tão impressionado com a riqueza do palácio. Ele talvez esteja até meio preocupado. Porque, afinal de contas, as coisas começaram a desmoronar muito rápido. E ele vai chegar lá para o banquete, preocupado com Mardoqueu, preocupado com o que a rainha Esther vai falar, preocupado com aquela forca enorme que ele mandou construir lá, e o que ele vai dizer para o rei. Se o rei perguntar para ele para quem é aquela forca, ele vai dizer para aquele camarada que o senhor quis honrar, e você vai matar o cara que eu quis honrar. Ele agora está cheio de problemas na cabeça. E ele vai se encontrar com o rei novamente. Mas isso aí é só semana que vem. Por enquanto, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que Deus fale ao seu coração. Acalme o seu coração no Senhor. Não se impressione com a grandeza do mundo, dos inimigos de Deus. Há muitos inimigos de Deus. Amanhã, pastor Jorge Linhares, ele vai ter que prestar esclarecimentos lá junto ao Ministério Público em Minas Gerais. Porque a igreja dele, a Igreja Batista de Getsemane, tem um colégio confessional, e ele declarou em vídeo que menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher, e é o que a Bíblia diz, está sendo processado. E aí ontem, até a Igreja Presbiteriana Renovada, eu passei, coloquei no grupo dos homens, soltou uma nota de apoio, uma nota pública de apoio ao pastor Jorge Linhares. E aí, eu tenho conversado com algumas pessoas, ontem eu estava conversando com um grupo de irmãos, e as pessoas, pastor, mas está muito complicado. Eu estava dizendo, olha, não tenham medo disso. Porque acontece o seguinte, irmãos, nós vivemos em um país que ainda tem liberdade religiosa. Nós ainda podemos falar livremente. Não se impressionem com a pressão. A pressão vai ser cada vez maior. Se mudarem a Constituição, a partir de agora não pode mais, é proibido, aí a perseguição começou. Aí é outra história, é outra guerra, aí a gente fala sobre isso quando acontecer, se acontecer. Enquanto não acontecer, levante a sua cabeça, erga a sua voz, defenda os valores da palavra de Deus, porque você tem direito de fazer isso.
Deixa eles reclamarem, estribucharem, espernearem, falarem o que quiserem falar. A palavra de Deus é a verdade. E se nós temos direito, use o seu direito para falar. A gente usa o direito para falar do nosso time, do nosso filme, disso, daquilo. Use o seu direito para falar da sua fé. E não se encolha, porque Deus cuida de nós. E quero dizer para os irmãos, eu gosto de goiabinha, negresco e clube social. Se eu for preso, os irmãos levem para mim quando forem me visitar. Que Deus